Saudações, estudantes da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História, em que na aula de hoje nós vamos estudar a ascensão do nazismo e a pessoa de Adolf Hitler na história europeia. Certo? Então, qual é o objetivo para a nossa aula de hoje? É contextualizar a ascensão do nazismo na Alemanha, tentar compreender como foi possível ao nazismo assumir o poder na Alemanha e compreender as características do nazismo e do governo de Hitler, suas peculiaridades. Você lembra quais são as principais características de um regime totalitário, que a gente já começou a abordar quando tratou o fascismo? E você sabe qual a importância da mídia em massa para uma ditadura totalitária? Essa cena que eu trago para vocês é de um filme da Leni Riefenstahl, que é um filme muito famoso, ela foi uma cineasta muito importante, mas ela fazia propaganda para os nazistas. E isso foi um problema para a carreira dela, que é um filme chamado O Triunfo da Vontade, que é justamente um filme que divulgando o discurso das lideranças nazistas em uma festividade. Mas vamos então aqui. Entre as características de um regime totalitário estão a crença em que os inimigos são os responsáveis por todos os problemas. O governo não é responsável por nada, é tudo culpa dos inimigos. O governo extremamente centralizado, o culto à personalidade do líder, visto ele como uma representação da vontade e da virtude de seu povo, o militarismo, o pensamento tanto anti-liberalismo político e antissocialista, além da militarização das instituições políticas. E esse regime, para fazer isso, vai se utilizar intensamente da propaganda em massa e da censura, utilizando essas novas tecnologias que estavam se popularizando na época, como o rádio, como o cinema. Isso, então, vai ser muito usado para divulgar o ideal dessa política. Mas você já se perguntou como seria um governo em que as suas opiniões não fossem ouvidas? Será que vai ser um bom governo aquele governo que não ouve a sua população? Quais seriam as consequências para o povo se o governo exercesse apenas a sua vontade, sem ouvir a opinião da sua população? Será que esse governo ele estaria, então, harmônico com o seu povo? As ditaduras totalitárias, que envolveram o mundo na Segunda Guerra Mundial, utilizavam-se da censura e da propaganda para valorizar apenas a opinião dos seus governantes. Estudar os regimes totalitários auxilia na compreensão do direito à liberdade de expressão e da tolerância, como um poderoso caminho para o futuro da nação. Uma nação que não dialoga entre si não está fadada a cair em ditaduras, está fadada a não ter a sua opinião ouvida. Certo? Mas vamos para o caso da Alemanha. Como que ficou a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial? Vamos lembrar que a Alemanha foi a grande derrotada da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha terminou a guerra com 2 milhões de mortos e 4 milhões de feridos. E, principalmente por causa do Tratado de Versalhes, que impôs duras punições à economia alemã, vai ter uma grande inflação, grande taxa de desemprego e um grande aumento da pobreza na Alemanha. Em 1919, quando o Kaiser abdica do trono, o país se torna uma república parlamentarista. Então aí você começa a ter a organização de vários partidos políticos e eleições parlamentares regulares. Ela deixa de ser um governo autoritário, que o Kaiser era um autoritário, e agora passa a ter um sistema de governo mais democrático. Você lembra o que é uma república parlamentarista? É aquela que você tem um presidente como chefe de Estado, mas quem manda de verdade é o primeiro-ministro do parlamento. Mas continuando aqui com a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, olha que cena impressionante. As crianças brincando de casinha com maços de notas do marco alemão, que era a moeda da Alemanha na época. O governo alemão, para fazer os pagamentos das dívidas, ele recorreu à impressão de dinheiro. Isso gerou uma hiperinflação na economia alemã. Isso é, todo dia o produto ficava mais caro. Em outubro de 1923, a inflação era de 20,9% ao dia. Ou seja, todo dia o produto ficava quase 21% mais caro. As mercadorias dobravam de valor a cada 3,7 dias. Só para vocês terem ideia, em 1922, uma fatia de pão custava apenas 428 milhões de marcos alemães. Você precisava de ir com um carrinho de supermercado cheio de dinheiro para comprar um pão. De tanto que a moeda alemã não tinha valor. Isso vai gerar uma crise econômica muito grande nesse período da história alemã. Então vamos para a primeira atividade da nossa aula de hoje.
verificando a situação econômica da Alemanha no pós-guerra, que conclusões podemos tirar sobre as consequências da Grande Guerra, isso é, a Primeira Guerra Mundial, para a Alemanha. Vocês vão ter um tempinho para pensar e eu já volto. Então, alunos, conseguiram responder? Aqui tem uma sugestão minha de resposta para vocês. A Grande Guerra levou a Alemanha à maior crise financeira da sua história. Sua moeda desvalorizava diariamente e a inflação era constante. Isso gerou o desemprego, um alto custo de vida que resultou num verdadeiro caos social. Então você vai ter várias manifestações de partidos, sindicatos, no meio dessa crise econômica. E é nesse contexto que vai surgir Adolf Hitler. O Hitler ele assumiu a liderança do Partido dos Trabalhadores Alemães em 1920. Ele era um soldado que foi reformado da guerra. Quando a guerra terminou, ele estava hospitalizado na Primeira Guerra Mundial. E ele vai se sentir muito mal com as punições do Tratado de Versalhes, que ele sempre denunciou o Tratado de Versalhes. Ele chamava o Tratado de Versalhes de o Tratado da Vergonha. Tá? E então ele vira líder do Partido dos Trabalhadores Alemães, em 1920. E eles mudam o nome do partido para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ou, como vocês conhecem, Partido Nazista. O termo nazismo vem justamente de nacional socialista, nazo. E ele vai fazer um discurso extremamente nacionalista e extremado, e de grande ódio aos judeus e aos comunistas. Quem que são os culpados da crise econômica na Alemanha? Os judeus e os comunistas. Quem que é culpado da derrota na Primeira Guerra Mundial? Os judeus e os comunistas. Aquela questão sempre de você ter um inimigo para você acusar. Você sempre ter alguém a denunciar.
O povo alemão é bom, o povo alemão lutou bem, mas os comunistas e judeus estão atrapalhando o grande povo alemão. Então, isso aí vai estar na base, na cerne do discurso nazista. E em 1923, eles tentam um golpe na cidade de Munique. Foi uma tentativa de conseguir adquirir o poder através da força. Nesse golpe aí, eles usaram uma tropa de assalto que eles tinham dentro do partido nazista, a SA. E foi tentado ali conseguir o golpe no estado da Baviera, onde fica Munique. Hitler foi condenado a 5 anos de prisão, dos quais ele cumpriu apenas 9 meses. Ele foi perdoado depois. Esse período que ele ficou na prisão, ele vai se aproveitar para escrever o livro dele, Minha Luta, ou em alemão, Mein Kampf, em que ele vai usar para divulgar e expor as suas ideias sobre o povo alemão, sobre seu ódio aos judeus, sobre o nacionalismo, sobre a finalidade do partido nazista. E vai ser bastante divulgado esse livro dele. Tá? A popularidade dos nazistas aumentou entre os trabalhadores, com promessas que eles faziam de aumentos salariais, reforma agrária e prometendo acabar com as dívidas dos camponeses. E também vai crescer entre os empresários, que tinham um constante medo de uma revolução comunista, dos sindicatos aderirem a esse movimento. E Hitler, ele começa a se apresentar, então, como aquela pessoa que vai guiar a Alemanha, que vai salvar a Alemanha do caos. Então ele começa a se apresentar como uma liderança forte e uma liderança destemida. Mas vamos aqui para uma atividadezinha. Eu trago para vocês uma tabela que mostra as eleições na Alemanha em vários anos, de 1919 até 1933. E aqui nós temos 3 partidos políticos aqui, os conservadores, os socialistas e os nazistas. Deem uma observada no gráfico, qual o grupo mais cresceu nesse período em cadeiras no parlamento alemão? O que teria gerado esse crescimento? Vocês vão ter um tempinho aí para analisar o gráfico e eu já retorno.
Então, conseguir analisar esse gráfico? Se a gente observar ele direitinho, no ano de 1919, os conservadores eram a maioria do parlamento, e os socialistas enfrentavam diretamente, 54 para 46. E nessa época o Partido Nazista ainda não existia. Em 1924 e 1928, a gente vê que o Partido Nazista tem uma pequena expressão eleitoral. Poucos deputados, só 7 em 1924, só 3 em 1928. Mas a partir de 1930, lembram da crise da Bolsa de Valores de 1929? Se a Alemanha já estava em crise econômica antes, imagine depois da crise de 29. Aí o Partido Nazista começa a ganhar cada vez mais cadeiras. 18 cadeiras a partir de 1930, 38 cadeiras a partir de 1932 e 44 cadeiras, enfim, se tornando a maioria do parlamento em 1933. Então, gente, a crise de 1929 mergulhou a Alemanha no caos. A produção caiu, a inflação disparou, o desemprego trouxe a fome e a humilhação e a falta de esperança. A popularidade dos nazistas aumentou entre os trabalhadores e também entre os empresários. Hitler volta a se apresentar como aquela pessoa que vai salvar a pátria. Mas qual vai ser a estratégia agora? Vamos dar um novo golpe? Não. Pode perceber por esse gráfico que a Alemanha elegeu o Partido Nazista. Tá? Eles ganharam da maneira eleitoral. Dá para se dizer, de certa forma, que Hitler utilizou a maior arma da democracia contra a própria democracia. E o que foi Hitler no poder? Bom, em janeiro de 1933, Hitler é nomeado chanceler, isso é, chefe de governo. Ele ainda não era chefe de Estado, o presidente era o Hindenburg. Em fevereiro de 1933, o prédio do parlamento alemão foi incendiado. Os nazistas rapidamente culparam quem? Os comunistas, os judeus, os seus inimigos já declarados por terem feito o grande incêndio no parlamento alemão. Hoje a gente já sabe que quem ateou o fogo no parlamento alemão foi o próprio partido nazista. Mas isso aí serviu de álibi para eles iniciarem um grande processo de perseguição de seus inimigos políticos. Então, com o apoio do parlamento, Hitler vai iniciar essa perseguição e eliminação de seus opositores. Tá? Em agosto de 1934, o presidente Hindenburg morreu. E Hitler vai conseguir, através de uma votação, unir os cargos de chefe de governo e chefe de Estado. Então ele se declara o Führer, o líder, o guia, aquele que vai liderar a Alemanha para o futuro glorioso, para o terceiro império alemão, ou seja, o terceiro Reich. Hitler então vai implantando lentamente uma ditadura. Fechou os sindicatos, proibiu os jornais, fechou partidos políticos, tá? Ordenou a queima de livros, como nós podemos ver nessa imagem. Acho muito interessante que um dos autores que ele mandou queimar, que era o Oscar Wilde, tem uma frase dele que ele diz que aquele que queima os livros, em seguida queima as pessoas. Parece bastante profético. E vai estabelecer a censura. A partir daí, ele consegue todo o controle que ele precisa do governo para fazer a sua ditadura totalitária. Tá? E como que ele vai fazer para resolver os problemas econômicos? Investimento em indústria de base, em obras públicas e o desenvolvimento da indústria de armas, já rompendo com o Tratado de Versalhes, que proibia a Alemanha de ter um grande exército. Em parceria com grandes empresários que aumentaram seus lucros. Então os empresários estavam junto com Hitler nessa, também tinham seus interesses particulares. Além da SA, que a gente já falou, ele vai criar uma grande polícia política, a Gestapo, e também a SS, que era um exército do Partido Nazista. Ele não era um exército da Alemanha, era uma milícia do próprio Partido Nazista, que era responsável, então, pela perseguição de qualquer pessoa que não apoiasse o nazismo e não apoiasse a figura de Adolf Hitler. Então, aqui eles fecharam o cerco, ditadura e censura bem estabelecidas. E vamos, então, para a nossa última atividade da aula de hoje, uma atividade adaptada do Enem. Identifique os erros da frase e reescreva-a tornando correto. Então, os regimes totalitários da primeira metade do século XX pouco investiram na mobilização da juventude para difundir as ideias grandiosas para o futuro da nação. A atuação desses movimentos juvenis poderia ser vista negativamente, pois caracterizava-se pela passividade e tolerância com que enfrentavam os opositores do regime. Vocês têm um tempinho para pensar no erro dessa frase e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram pensar um pouco nessa frase e como corrigi-las? Pessoal, aqui minha sugestão de correção para vocês. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se pela intolerância e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime. Então, os jovens também foram usados através da educação, que ensinava a eles os valores nazistas. Inclusive, na Alemanha nazista, foi muito divulgado a organização da Juventude Hitlerista, que era uma espécie de grupo escoteiro do partido nazista, que você ia para já aprender as suas primeiras preparações militares para esse futuro glorioso que o exército te reservava. Então, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje? A Alemanha após a Primeira Guerra, a situação de grande crise econômica, social e política que se encontrava a Alemanha. Também o partido nazista cresceu após os efeitos da crise de 1929. E no poder, Hitler fechou sindicatos, jornais e partidos políticos, ordenou a queima de livros, perseguiu os judeus e grupos minoritários e estabeleceu um forte mecanismo de censura. Então, agradeço a todos por mais essa aula. Até a próxima, gente.